Muito obrigado, senhor professor Lamartine, e queria agradecer também a presença do deputado André Figueiredo, líder do PDT, da bancada do PDT aqui na Câmara, da deputada Magda. E antes de eu passar a palavra aos deputados, também queria agradecer a presença aqui do presidente do CREF-7, Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal, o senhor José Ricardo, o presidente do Sindicato de Academia de São Paulo, o professor Gilberto Bertevelo, também o presidente do Sindicato das Academias aqui do Distrito Federal, a presidente, né, a senhora Thaís Ferreira, o vice-presidente do CREF-7, a vice-presidente, a doutora Cristina, também o professor da Unieuro, do Distrito Federal, doutorado, doutor Renato André Silva, o Flávio Peruzzi, assessor parlamentar da Abremar, também aos jovens estudantes de Educação Física que estão aqui presentes, e do Lúcio Rogério, que é coordenador da nossa Frente Parlamentar de Apoio à Atividade Física para o Desenvolvimento Humano. E eu passo a palavra, primeiramente, ao Danley, deputado Danley. Oi? Desculpe, Danley, só mais um minuto. Vou passar a palavra ao coautor do requerimento, primeiramente, ao deputado André Figueiredo. Obrigado, senhor presidente, da Frente Parlamentar da Atividade Física e do Desenvolvimento Humano, deputado João Arruda. Saudar aqui o professor Jorge Steinhilber, presidente do Conselho Federal de Educação Física, grande amigo, o professor Lamartine, a Ana Cátia, secretária da Comissão de Turismo e Desporto, cada um dos senhores e senhoras deputados aqui presentes, assessores, imprensa, enfim. Creio que essa audiência pública, ela se materializa, digamos assim, dentro da perspectiva que nós temos, já a partir de domingo que vem, de iniciarmos o ciclo olímpico brasileiro. Né? Esse ciclo olímpico que tanto sonhamos e que agora podemos ter a convicção de que será realizado em nosso país daqui a 4 anos. Agora, acho que foi de uma extrema lucidez as considerações do professor Jorge Steinhilber. Qual o intuito de sediarmos os Jogos Olímpicos? Lógico, notoriedade mundial, indiscutível. Mostrarmos o potencial turístico brasileiro. Nós sabemos que os grandes eventos esportivos também trazem essa consequência e teremos uma Copa do Mundo 2 anos antes. Mas a frustração de vermos uma participação pífia do nosso país dentro desse processo de ranqueamento injusto, que podemos até antecipar, que já se abate sobre cada um de nós, brasileiros, em relação à participação em 2012, ela tem que ser superada pela inversão de prioridades. Não é? Nós temos aí altos recursos sendo direcionados para o esporte de alto rendimento, quando nós temos recursos minguados, ou se em determinados momentos eles são, até certo ponto, consideráveis, mas totalmente dispersos no esporte de participação e no esporte educacional. Não é? Nós teríamos que ter essa grande base piramidal para que a consequência fosse o esporte de alto rendimento, mas não a finalidade em si. Não é? Nós temos aí vários exemplos de potências que surgiram por conta de recursos que foram direcionados a uma grande base piramidal de crianças e jovens, e certamente dessa grande base piramidal, se nós temos o acompanhamento adequado de um profissional de educação física, de um nutricionista, de um fisioterapeuta, de profissionais que são capacitados a dar um acompanhamento àquela criança de forma ela vir se tornar um grande atleta, é inevitável que elas se tornem os representantes daquela modalidade esportiva no topo da pirâmide, lógico, reflitam para aquela base constantemente estar incentivada a praticar uma modalidade esportiva. E os Jogos Olímpicos, eu não tenho dúvida que tem essa grande missão, não é? Fazer com que as nossas crianças e jovens possam realmente despertar para isso. Dentro do processo que foi colocado aqui, evidentemente que a Carta Olímpica, por ser secular, ela até justifica por que nós não priorizamos as modalidades coletivas. Né? Por quê? Porque se nós estamos falando de disputa entre atletas e não entre países, certamente nós queremos o potencial individual de cada atleta, não o potencial coletivo. Então existe essa justificativa, mesmo que injusta. Nós teríamos que realmente trabalhar na perspectiva, e aí o professor Steinhilber colocou claramente, uma coisa que está na Carta Olímpica, que são normas escritas, outra coisa é o costume, que também são normas consuetudinárias, é o costume, também servem como processo de consolidação de um ranqueamento.
Então, realmente, a gente precisa discutir, eu acho que o Brasil pode discutir em dois parâmetros. Nesse processo de ranqueamento, eu vejo que realmente é injusto. Hoje, o Cazaquistão tem 6 medalhas de ouro, eu acho que está em 7º ou 8º lugar. Não é? E outros países que têm um número grande de medalhas e de participações olímpicas e de jovens, de atletas participando de várias modalidades, estão numa posição muito aquém, como é o caso do nosso país, volto a dizer, apesar do alto volume de recursos que foram despendidos. Então, eu trabalho nessa expectativa de que nós possamos, quem sabe aqui, professor Steinhilber, a gente, quem sabe, fazer com que o Brasil possa, independente da motivação, como foi no caso da China, né, e dos Estados Unidos nos Jogos de Pequim, onde a China teve maior número de medalhas de ouro, mas os Estados Unidos consideraram vencedores porque tiveram maior número de medalhas no total, mas que nós pudéssemos dar essa contribuição no processo de discussão do Comitê Olímpico Internacional. E depois eu queria até aprofundar com o professor Lamartine de como essa casa, né, deputado João Arruda, poderia ajudar nessa discussão de contribuição do modelo. Do modelo, não apenas na aplicação de recursos, que é extremamente indispensável, que nós possamos fiscalizar a moralidade da aplicação dos recursos nos equipamentos que estão sendo construídos no Rio de Janeiro e em outros estados que também terão algumas modalidades, mas também nos recursos que estão sendo direcionados para que o esporte possa fazer essa grande base piramidal. Eu me indigno, volto a dizer, de ver, por exemplo, que o Brasil no atletismo nunca teve uma participação que fosse pelo menos condizente com as dimensões continentais que nós temos, com um potencial que nós teríamos se tivesse um acompanhamento adequado, em detrimento de equipamentos como pista de atletismo, que sabemos que temos pouquíssimas, mas poderíamos começar a África e a América Central, nós temos convicção de que tem dificuldades maiores que as nossas. E tem vários atletas disputando. Por que nós temos que priorizar um iatismo, onde já temos atletas que têm um alto poder aquisitivo disputando? Por que nós temos que priorizar algumas modalidades que são altamente elitistas em detrimento de modalidades? Não estou dizendo que a gente não vá priorizar, mas eu estou dizendo que a gente tem que priorizar aqueles esportes que, com pouquíssimo recurso, podemos transformar hoje crianças à mercê do contato com droga e criminalidade em grandes atletas que possam ser ícones, porque às vezes até em modalidades não olímpicas conseguimos isso. Dou sempre o exemplo do surf, que lá no Ceará nós temos crianças paupérrimas que participaram de WCT e WKS, a elite do surf mundial, e que viraram referência para outras crianças que também moram na periferia. Então, se nós investirmos, se essa casa tiver a consciência da importância que é termos Olimpíadas em 2016, Olimpíadas e Paralimpíadas, mas mais importante que isso, é fazermos tanto do período que antecede, quanto do período que sucede, esse grande motor para que a atividade física para o desenvolvimento humano, como é o espírito do Barão de Coubertin, aprimorar o ser humano, que nós possamos realmente ter isso como o maior legado desses Jogos. Mais uma vez, quero parabenizar o deputado João Arruda, que preside essa frente parlamentar agora, e as colocações do professor Steinhilber e do professor Lamartine. Obrigado, deputado André Figueiredo. Quero agradecer a presença também do deputado Rubens Bueno e passar a palavra ao deputado Danley. Bom, primeiro, saudar o deputado João Arruda, saudando também nossos convidados, Jorge, que já também tenho como amigo, o professor Lamartine, e dizer que eu acho que é um momento mais que oportuno, deputado, para nós falarmos sobre o assunto. Até porque, para quem não sabe, eu fui atleta olímpico e tenho uma medalha olímpica. E eu sei o quanto é doloroso para nós, atletas de esportes coletivos, no momento em que você vai lá, trabalha, e não trabalha um mês apenas, você trabalha, que nem nós trabalhamos para chegar à Olimpíada, durante 2 anos. Né? E no momento que você chega lá, é um esporte com 11 atletas dentro de campo, e você acaba tendo direito a uma medalha, como se você pegasse aquela medalha e começasse a dividir pedacinho por pedacinho para todo mundo. Quer dizer, o trabalho, já por ser um trabalho coletivo, é mais difícil, mais complicado, porque você não depende só, né, do seu potencial, você depende do seu potencial juntamente com o potencial de outros atletas que, no momento que um deles não esteja na sua plena forma física, atrapalha o rendimento de todo um grupo. Então, eu queria até perguntar ao Jorge qual é a forma que você faz esse ranqueamento de medalhas
do esportes coletivos, porque eu desde 96, quando disputei a Olimpíada de Atlanta, comecei a ver de forma diferente, porque precisa ser realmente ranqueado de outra forma que não seja a de hoje. Né? Acredito que cada esporte, por exemplo, o vôlei, são 6 atletas que estão sempre em campo disputando, que se tenha 6 medalhas, né? Que valha por 6 medalhas, não precisa ser sei lá, que são 12 atletas sempre, mas os 6 que estão ali disputando aquela medalha, né? Ter o merecimento de cada um deles valer pelo seu país, que seja como uma medalha. Futebol, que são 11, que sejam 11. O vôlei de praia são 2, que sejam 2. Né? Isso eu acredito que seria o mais correto para se dar o valor a cada um dos atletas que vai lá, deixa a sua vida de lado em prol do esporte, em prol de um objetivo maior, que por mais que a gente diga que não é disputa entre países, no final acaba sendo. Né? Os próprios países colocam dessa forma e a gente vê infelizmente, a gente vai ter que dizer, insucesso dos brasileiros, a pressão em cima de cada um deles. Acredito que, inclusive, essa pressão anterior ao começo desses jogos, no dia a dia, a imprensa falando que tem chance de medalha, tem chance, vai ganhar, você chega lá e você ter que representar um país do tamanho do Brasil, e nós ainda somos muito novos para ter a frieza dos europeus, né? A frieza dos americanos. Nessa hora acabamos, muitas vezes, sucumbindo por uma questão pequena, né? Que não nos damos conta, e que eu acho que tudo que foi passado pelo professor Lamartine é perfeito. Né? É o quê? É darmos a oportunidade de ter o melhor trabalho possível a cada um desses atletas. Questões laboratoriais, sei lá, é dentro da lei, por que não fazer? Pode, pode. Se pode, por que o Brasil não faz? Né? Darmos a todos eles condições. Aí, quando eu falo condições, é despender valores de forma correta, não apenas para aqueles, como se faz hoje, estatais ou bancos darem dinheiro para aqueles que têm chance de ganhar medalha. É o contrário, é nós fazermos um trabalho anterior, e já deveria, por termos uma Olimpíada no Brasil daqui a 4 anos, já sabemos há quanto tempo que vai ter essa Olimpíada no Brasil. É fazer um planejamento para que, chegando na Olimpíada Brasileira, nós estarmos prontos, e não agora querer montar centros olímpicos. Agora nós vamos montar centros olímpicos para daqui a 12 anos, para termos atletas daqui a 12 anos, no mínimo, usando questões laboratoriais, fazendo um trabalho sério, né, focado em todas as modalidades que o Brasil tem atletas para usá-las. Aí sim nós vamos poder, depois disso, exigir dos nossos atletas uma postura diferente da que eles têm. Porque os atletas sentem sim o que está acontecendo fora, sentem sim o que a imprensa vai lá e cobra, sentem porque no dia a dia nós não temos o profissionalismo ainda de tirarmos nossos atletas de perto das pessoas e de perto dos torcedores. Nada mais justo os torcedores falarem, quererem as coisas diferentes, mas tirar nesse momento de foco esses atletas de perto. É colocá-los focados 100% ao objetivo deles. E nós não temos ainda essa experiência, não temos ainda essa condição, e que temos que ter. Mas para isso, nós primeiro temos que dar aos nossos atletas brasileiros as condições para que eles possam exercer o seu esporte. O que é isso? É termos centros olímpicos de verdade no Brasil, e não ficarmos dependendo de clubes ainda como é hoje. Né? O Brasil trabalhar de uma forma mais ampla, centros olímpicos para todos os tipos de esporte que o Brasil tem, procurar trazer os atletas para dentro desses centros, realmente trabalhá-los. Então, acho importante. Então, parabéns, deputado, por esse trabalho, por esse começo de trabalho relacionado a isso. Acredito que nós temos sim, como disse já o meu colega, que fazer, e precisamos da ajuda, professor, para fazermos alguma coisa por aqui, para primeiro mudar esse ranqueamento, que eu acho injusto, muito injusto, e eu senti na pele isso. Posso falar porque senti. No mínimo que os atletas que têm o esporte
coletivo tenham a mesma oportunidade de ter, cada um deles que entrou, ou que sejam 6, de também valer como uma medalha. Depois disso, nós aqui fazer com que seja a pressão que tem que ser feita, nós daqui fazer essa pressão, para que em 2016 seja esse o formato. Então, parabéns por essa bela audiência pública e podem contar comigo para tudo que for necessário para que nós possamos mudar isso e o Brasil aí sim estar no lugar que é seu de merecimento. Obrigado. Obrigado, Danley. E queremos contar, sim, porque Vossa Excelência tem toda uma história de vida, tem muito a contribuir com os trabalhos da comissão e também da nossa frente. Eu passo, não havendo mais nenhum inscrito, deputado ou deputada inscrito, eu vou passar a palavra ao Jorge para que ele possa responder as perguntas e fazer as suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, agradecer aí a manifestação tanto do deputado André Figueiredo, que já há algum tempo vem acompanhando essa questão da importância da valorização da atividade física enquanto um processo de formação, né? E, evidentemente, reforçado pelo deputado Danley. Sem dúvida nenhuma, nós temos certeza e nós temos focado nisso. Se não houver um planejamento relacionado a legados socioeducacionais, nada vai acontecer. Já há estudos, o professor Dr. Lamartine poderá confirmar isso, no sentido de que apenas a realização de jogos não promove o desenvolvimento de qualidade de vida e não promove o desenvolvimento de formação educacional. O próprio relatório da Inglaterra, dos Jogos Olímpicos de Londres, deixou isso claro. Eles tinham o objetivo de desenvolver o país enquanto diminuição do sedentarismo e da obesidade e declararam que não conseguiram atingir esse objetivo, porque isto não foi planejado. Entenderam que por osmose, apenas pela realização, a população simplesmente iria participar. Isto não acontece e os dois deputados têm toda razão. Eu me coloco à inteira disposição para esse tipo de trabalho no sentido de incentivar, de fato, que haja uma oportunidade, que não seja apenas um tsunami esportivo no sentido de infraestrutura dos legados tangíveis, e sim que a gente comece a desenvolver dentro do ciclo olímpico a questão dos legados intangíveis. Mas eu penso que esta questão da medalha ela está literalmente vinculada com esta questão do desenvolvimento. Porque, como eu disse aqui, acabamos de ter um depoimento da nossa presidenta no sentido de que vamos investir mais em esportes individuais do que nos esportes coletivos para que o país possa alcançar essa questão da potência olímpica. Eu quero só deixar claro aqui, deixar objetivado aqui, que esta defesa que nós estamos trazendo, ela não tem como objetivo a questão de melhorar o ranqueamento do Brasil. É, de fato, resgatar uma questão ética em razão da própria Carta Olímpica, e o que me causa sempre espanto é porque a mídia ainda não percebeu a questão de que a Carta Olímpica valoriza a medalha. Se a Carta Olímpica valoriza a medalha e valoriza o atleta, a mídia deveria resgatar tantos atletas que receberam medalha. Então, se o voleibol deu 12 medalhas, entregou 12 medalhas, sejam 12 medalhas. Se o 4% deu 4 medalhas, sejam 4 medalhas. Se a vela deu 2 medalhas, recebeu 2 medalhas, valoriza as 2 medalhas. Se nós formos fazer a contagem entre medalhas de esportes individuais e coletivos, ainda vamos identificar que medalhas individuais não são em maior número do que as coletivas, mesmo considerando que cada atleta seja computado. Eu acredito, deputado Danley, que 2 possibilidades possam ser apresentadas aqui como um instigador desse processo. A primeira, de fato, esta casa, os deputados, os representantes do nosso povo, como disse aqui o deputado André, manter viva essa discussão, seja em pronunciamentos na casa, na Câmara, no sentido de instigar a mídia a isso. A segunda, talvez, seja a possibilidade, deputado João Arruda, da frente parlamentar, de repente propor um fórum com a mídia brasileira, no sentido de perguntar à mídia brasileira por que eles continuam mantendo um processo de cópia daquilo que está sendo feito. Qual é a justificativa para a mídia brasileira
continuar copiando o processo que hoje se encontra. Então, eu tenho certeza que, no momento em que as pessoas percebem que não há regra, já há um susto. Não aqui nesta casa, evidentemente, porque nós sabemos que os deputados que estão nessa comissão têm a perfeita compreensão de que não há este regramento, mas que pode ser feito uma convenção diferenciada para esse processo. Então, quero cumprimentar os deputados desta comissão, os deputados, que os dois que se manifestaram da lei, o André e, evidentemente, o deputado João Arruda, que é o presidente da Frente Parlamentar da Atividade Física para o Desenvolvimento Humano, de que os jogos são uma grande oportunidade para o desenvolvimento do nosso país em todos os sentidos, seja ele educacional e de saúde, e que este ranqueamento não é uma questão de contribuir, mas que ele pode possibilitar o desenvolvimento e a manutenção desta justiça, tanto para os esportes coletivos e individuais. Não é valorizar nenhum nem outro, mas sim resgatar eticamente a carta e a valorização do atleta que recebeu a medalha. É este o sentido que eu quero enfatizar aqui. É manter o espírito Barão de Coubertin, o espírito da Carta Olímpica. Vamos valorizar o atleta que recebeu a medalha e vamos considerar isso para o ranqueamento. Eu quero, mais uma vez, deputado, agradecer a oportunidade de estar aqui e nos colocar à disposição para dar prosseguimento a esta luta épica e ética. Muito obrigado. Obrigado pela presença, que nos honra muito, Jorge, a presença do Conselho Federal de Educação Física presente nessa discussão e nesse debate. Queria também passar a palavra para o professor Lamartine, para que ele possa fazer as suas últimas considerações. Eu gostaria de agradecer as palavras do deputado André Figueiredo e do deputado Dailei de Deus. E gostaria, então, de fazer dois comentários, um sobre a premiação e o outro sobre a política de esporte, rápidos, que seria um provável envolvimento do Poder Legislativo no Brasil. Premiação. A premiação existe, aí é o inside information, por tradição, que a Carta Olímpica não esclarece, e dentro da tradição nós temos o Barão de Coubertin, isso é claro, está escrito nos textos dele, e longamente discutido. É uma coisa antiga, essa questão da premiação nos Jogos Olímpicos. E haver pressão do Congresso para que o RIOCOG, que é o nosso organizador, pelo menos trazê-los como aqui. Por que não? Porque não tem nada que proíba. Nós estamos usando a tradição. A Carta Olímpica não diz uma coisa ou outra. Se nada proíbe, então seria pelo menos uma primeira, não vou chamar de revolucionária, mas uma primeira desobediência, que os ingleses desobedeceram à vontade. Os chineses fizeram o que queriam. E por que não nós? Por que nós não podemos fazer algumas adaptações dos Jogos Olímpicos às nossas necessidades? E nós teríamos basicamente, não tem argumento contra, não é lei, não é dispositivo, não é nada. É até o pergunta. Se não proíbe, por que não faz? Simplesmente a proposta é audaciosa, não digo revolucionária, mas é prestigiar todos os atletas vencedores. Aí sim, pelo menos uma grande quantidade de países, seguiriam o que o Brasil vai fazer. E perto do que as mudanças que os ingleses fizeram, é até ridículo. É até ridículo. Nós não podemos ser muito tímidos agora. Se nós temos a responsabilidade e os gastos e o potencial do país, tem que começar a ser um pouco também audacioso. E ver o interesse nacional. O interesse nacional é um esporte de alto nível coletivo. Por que ele é colocado numa outra forma? Porque se nós raciocinarmos bem, só está seguindo o preceito de Coubertin nos esportes dos individuais. O resto foi esquecido. Ninguém está falando sobre isso. É lógico que tem argumentos contra, favoráveis, tem o diabo nisso aí, mas a tese não é proibido. Não é proibido? Então nós vamos incluir. E acabou.
Qual é o argumento contra? Nós não podemos, a premiação está sob responsabilidade do Rio Cog. Ele será o responsável. Então, é uma reivindicação, aliás, bastante hábil, talvez, uma casa desse tipo. E nem se parece que houve das pressões em cima do Comitê Olímpico Internacional de Meio Ambiente e da corrupção. Longe disso. É até muito pequeno isso, mas de grande impacto no Brasil e de alguns outros países, principalmente a América Latina. A América Latina é muito ligada aos esportes coletivos e isso nos conduz para uma posição geopolítica muito importante. Por exemplo, os Estados Unidos não seriam contra isso. Eles não estão gostando dessa história da China. E a China domina. Com essa mudança de situação, os chineses caem um pouco, os americanos sobem. Então, eu acho que até um certo entendimento com os americanos, não precisa convocar o Congresso em Washington, mas seria uma boa pedida, porque eles podem plenamente apoiar essa proposta. A outra situação é de política do esporte. Eu preciso dar um testemunho aqui, eu não sei como lidar com isso, mas eu acho importante que haja uma consciência das pessoas responsáveis no Brasil do que acontece com o esporte, e não é muito perceptível. Eu mesmo aprendi isso. Em 1996, em Atlanta, houve os Jogos de Atlanta, a Universidade de Maryland reuniu um conjunto de scholars, de gente acadêmica, para discutir política de esporte. A razão é que não havia nenhuma obra acadêmica a respeito disso. Era um estudo comparativo. Foi feito o primeiro livro, em 1996. Eu fiz parte desse grupo. E esse grupo estava dividido por países. E nós discutimos as coisas comuns e diferentes. Depois de muita discussão, nós fizemos 3 reuniões nos Estados Unidos sobre isso. Esse livro está publicado, ainda está sendo vendido. Ele foi o primeiro, mas em 2000 já tinha uns 4 ou 5 e hoje tem mais de 100. É um tema hoje recorrente à política nacional de esporte. O que se percebeu ali? O Brasil, entre 16 países, era o único que se apoiava à sua política e legislação. Eu também me surpreendi. Eu não tinha percebido até então, embora seja muito antigo na área, esse detalhe. Os outros países, tinha países africanos, inclusive, não somente desenvolvidos, tinha a Austrália, por exemplo, novos países, os Estados Unidos, todos esses países têm legislação esportiva que fixa determinadas responsabilidades e direitos. Só. Porque política esportiva é coisa feita através de projetos e está sempre mudando. É coisa como a ciência, como a pesquisa científica. Então, nós temos uma coleção de leis. O grande esforço nacional, até hoje, inclusive do Congresso, é mexer em lei de esporte. É caso único no mundo. Ou nós estamos muito certos ou muito errados. Não há necessidade disso, e isso começa a atrapalhar. O Ministério do Esporte não dá um passo sem olhar as convenções. A forma da lei, a lei passou a ser impeditiva de nós evoluirmos, porque isso tem uma evolução. O esporte não é mais o que era em 1941, quando nós tivemos, já vou terminar, a primeira lei do esporte, que até hoje ela domina corações e mentes no Brasil, 1941. Então, uma casa legislativa pode ter uma responsabilidade, sim. Não é de crescer isso em lei, porque aqui é demais. Vocês sabem a consequência dessa legislação toda? Divisão de poderes. Quem é o responsável pela política de esporte no Brasil? E agora nós ganhamos a própria presidente do país. Ela está fazendo a política, não sei se certo ou errado, mas já deu 2 declarações de política. Já fez 2 declarações. Quem é? É o Comitê Olímpico que manda? São os patrocinadores? É o Rio Cog? Quem é? Quem é que manda nisso aqui? São as confederações? Todos mandam. Esse é um monstro que a legislação esportiva é um assunto que nunca foi discutido aqui. Eu, inclusive, nunca me senti à vontade de apresentar essas situações, porque eu pensava, eu estou sozinho nisso,
E eu não sei qual é a solução. Mas eu acho que está na hora da gente fazer uma revisão, porque aqueles resultados que estão lá fora, na Coreia do Sul, na China, na Inglaterra, são projetos individualizados ou coletivos, como se faz o vôlei do Brasil. Não é na forma da lei. São projetos de incentivos e financeiros de alto custo para obter resultado. É uma coisa como negócio. Não é como nós estávamos pensando em 1941. Nós somos escravos de uma armadilha de 1941 legislativa, que, aliás, é um ato de um governo ditatorial. Tem duas grandes heranças no Brasil, para terminar, senhor presidente. Ditatoriais italianas. Primeiro é a nossa legislação trabalhista. A segunda é a legislação de esporte no Brasil. Elas refletem um estado de coisa fascista. O estudo de caso aí é na Itália. A Itália é a mesma coisa, apenas com uma diferença. Eles foram realistas. Pegaram o COB local, que é o Comitê Olímpico Italiano, e passaram toda a responsabilidade para o Comitê Olímpico Italiano. Chama-se CONI, Comitê Nacional Olímpico Italiano. É poderosíssimo. E isso funcionou. Isso tem funcionado. Provavelmente é uma solução daqui, eu não sei dizer isso. Então, provavelmente a solução brasileira terá que ser brasileira, se é do governo, se é do COB, alguma coisa. Como está, é uma balbúrdia muito grande. E agora isso está refletindo nos atletas, para terminar efetivamente, nos custos. Os atletas agora têm 5, 6 fontes de recursos. Não sei se os senhores estão acompanhando isso, porque são vários intervenientes. Ganha Bolsa Atleta, ganha dinheiro de patrocinador, é o diabo. Como coordenar isso? Eles estão passando a ser gestores de si mesmo em várias circunstâncias. Muito bem. O resultado é muito simples. Há vários estudos sendo feitos no momento, não cabe a mim relatar isso para vocês, e sim dos responsáveis, já observando os custos com relação aos rendimentos. Isso sempre aparece depois dos Jogos Olímpicos e nós veremos proximamente na imprensa isso. Podem esperar os próximos jornais e no ciclo olímpico nós já vamos ver isso. Já tem gente já preparada com os seus petardos, que mostra uma coisa que é o seguinte: provavelmente, eu falo provavelmente, que eu não faço esse estudo, tenho apenas notícias. O custo dos atletas no Brasil é maior do que os países que estão recebendo medalhas. Então tem alguma coisa errada aí. Esse recurso deve estar indo para as próprias instituições esportivas e não para os atletas. Então nós temos um problema que é legislativo, mas aí é como acontece com o custo Brasil. Isso tem que voltar atrás, ou vamos assumir, dar o poder diretamente a uma instituição particular esportiva, como fizeram na Itália, e dizem que isso foi fascismo, porque lá há uma combinação do governo, Forças Armadas, é um triatlo, governo, Forças Armadas e a organização esportiva. Na Europa é respeitadíssimo. Isso funcionou na Itália. Pode ser que seja aqui o resultado disso, porque as Forças Armadas brasileiras se meteram nisso também. É outro patrocinador, não sei se vocês sabem disso. É uma coleção de patrões. Isso precisa de uma certa coordenação, ou pelo menos trazer essas pessoas aqui para que haja uma consciência nacional que tem um custo Brasil no esporte, como tem na indústria e várias outras situações. E esse custo Brasil representa uma não legitimidade social. Isso é prejuízo para o país pela balbúrdia das leis e da gestão. Desculpe as emoções, mas isso traz uma experiência de muitos anos e a gente sabe que nós não temos gestão do esporte no Brasil. Se nós gerirmos tudo que nós discutimos aqui, nós vamos chegar a essa conclusão. E não é pela nossa incapacidade, não. Nós temos gente capaz e temos resultados. Nós vemos diariamente na televisão que alguém obtém resultado. Se alguém obteve, e no passado também, então a nossa cultura não ofende a gestão. Então o que está ocorrendo? É que os abusos surgem pela falta de organização no Brasil no esporte. Então podemos discutir medalha sim, mas o nosso contexto não é muito favorável a isso. Podemos ir, eu repito a tese, confiro com o professor Jorge Steinhilber,
Acho que pode ser uma incumbência dessa comissão, que está perfeitamente adequada, posicionada para fazer uma cobrança desse tipo. A pergunta é, por que não? Porque não tem nada aqui escrito que diga não. Então, isso está na cabeça das pessoas e é uma tradição. Não está na Carta Olímpica, não está em nenhum documento. Isso é uma tradição. Nós temos obrigação de seguir a tradição? Esta é a pergunta. Se não temos, então o interesse nacional brasileiro e de muitos outros países é de prestigiar o esporte de alto nível coletivo. Obrigado, professor Lamartine. Desculpa interromper, é que vai começar a ordem do dia, daí nós vamos ter que começar os trabalhos da comissão e se começar a ordem do dia a gente não vai poder fazer isso. Eu queria também rapidamente passar a palavra para o deputado André Figueiredo para que ele possa fazer as últimas considerações e a gente possa concluir os trabalhos da audiência. Obrigado, deputado João Arruda. Eu acho que, tendo em vista as ponderações do professor Lamartine e do professor Jorge, nós podemos aqui começar a visualizar um modelo onde nós possamos exigir para cada recurso que seja direcionado ao alto rendimento em cada modalidade esportiva, que a base piramidal tenha um recurso direcionado e que o Poder Executivo possa fiscalizar cada uma das confederações e não apenas o Comitê Olímpico. Né? Eu vejo que a gente tem que ter esse papel de ingerência. Vejo que o professor Jorge ele é um entusiasta de um novo modelo de ranqueamento. E a gente, quando fala só em medalhas, a gente está privilegiando o altíssimo rendimento. Todos nós sabemos que um atleta ou um país, digamos assim, tem um determinado número de atletas atingindo o índice olímpico, portanto, podendo participar de Olimpíadas, já é uma grande conquista. Por que que isso não é ponderado na hora de se ranquear? Então, eu gostaria de sugerir ao professor Jorge, nos seus estudos que ele pretende apresentar ao Comitê Olímpico Internacional, que a gente pudesse, não apenas a nível de ranqueamento, valorizar as medalhas. As medalhas são conquistas individuais de cada atleta. Mas a gente não pode nunca menosprezar, primeiro, quem atinge o índice olímpico já é uma grande conquista, e aqueles que ficam em quarto, quinto, sexto lugar, que poderiam ter uma certa pontuação a nível de ranqueamento, que, digamos assim, a gente às vezes fica frustrado. Puxa, não ganhou uma medalha, tudo bem, mas chegar em quarto lugar em alguma modalidade no Olimpíada é uma grande conquista para o país, para o atleta e para o país. Por isso que eu gostaria até de sugerir que quando fôssemos propor um novo modelo de ranqueamento, não apenas visando a questão do número de medalhas, sejam elas individuais ou coletivas, que nós pudéssemos pontuar. Ao pontuarmos, eu acho que nós estaríamos dando muita conotação à verdadeira potência olímpica, porque às vezes vários países conseguem índices, não conseguem medalhas, mas conseguem, digamos assim, um grande destaque em várias modalidades. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, deputado André. Queria aproveitar a oportunidade e convidar todos os deputados e deputadas a participarem da nossa próxima audiência pública no dia 22, que também vai contar com uma caminhada dos deputados para chamar a atenção do novo ciclo olímpico, chamar a atenção de todos em relação ao legado socioeducacional que nós podemos deixar depois das Olimpíadas e já estudar formas, maneiras de implantar uma política no Brasil, no período que antecede as Olimpíadas, para que a gente possa aproveitar o melhor dela enquanto ela não acontecer e, quem sabe, depois que ela acontecer. E dizer que é o primeiro passo, não é um processo rápido, é muito lento. Claro que a demonstração da presidente Dilma de querer estar envolvida numa política, a gente concordando ou não, quis estar envolvida na política de esporte do Brasil. Isso, sem dúvida, é importante. Mas nós temos que estudar os passos, porque o objetivo final não pode ser simplesmente a vitória ou a derrota, a busca de medalhas, a discussão sobre sobre o quadro de medalhas. Nós temos que tentar inserir uma cultura no nosso país, ou melhor, potencializar aquilo que nós temos, não só aproveitar melhor aquilo que nós temos em relação à prática esportiva no nosso país, aproveitar o tamanho do país, e aproveitar também, como o senhor mesmo disse, o dinheiro público que é investido em esporte, que talvez não está sendo tão bem aplicado. Para isso, a gente precisa discutir muito e, com certeza, dando esses passos, investindo no esporte de base, investindo na continuidade, eu não tenho dúvida, isso é uma posição pessoal, o esporte universitário, que pode ser a transição do esporte de base para o esporte profissional, mas, sobretudo, na formação do cidadão, porque o esporte tem que ser a oportunidade, não simplesmente a busca da formação do atleta profissional, e buscar também o valor agregado. Esse não é o nosso foco, mas eu tenho certeza que a consequência
será também as vitórias olímpicas, as medalhas que nós tanto desejamos e que tanto a mídia nos cobra. Então, esse conceito precisa, de fato, ser revisto, Danley. Obrigado pela participação. Você que foi atleta sabe da pressão que existe nos atletas nesse momento. Mas é importante a participação de todos os deputados para que a gente possa construir, planejar o Brasil para o futuro. Não é só um investimento, é um cronograma de ações a longo prazo, pensar isso a longo prazo, que passe por outras legislaturas, para que a gente possa, de fato, olhar no futuro e ver o Brasil numa situação positiva em relação ao esporte. Agradeço a presença de todos, quero também encerrar a exposição aqui hoje e passar, convocar a todos para a reunião ordinária a seguir deliberativa. Está encerrada a presente audiência pública. Obrigado a todos.